Olá para você que está ligado no portal da cidade de Ipatinga. Vamos para mais um vídeo. Hoje recebendo, na verdade não, estou no gabinete do prefeito Marcos Vinícius, em Coronel Fabriciano, para falar um pouco, né, prefeito, sobre os seus mandatos, os 2 mandatos aqui na cidade de Coronel Fabriciano. O senhor está deixando a prefeitura, está deixando um sucessor eleito, o seu atual vice, o Sadi Luca, mas hoje nós vamos conversar um pouco sobre como foi o seu governo, um balanço, né, do Marcos Vinícius, do governo Marcos Vinícius em Coronel Fabriciano. Muito obrigado por receber o Portal da Cidade aqui. Obrigado a você, obrigado ao Portal da Cidade, imenso prazer, né, encerrando aí 8 anos de mandato de desafio e superação, superação. Como você mesmo diz, a gente faz a sucessão, poucas cidades em Minas Gerais conseguiram fazer o sucessor, porque fazer o sucessor, ela depende muito de como foi uma gestão, não só do prefeito indicar quem vai suceder, mas um contexto todo. E a população de Fabriciano acreditou, e a gente fez essa sucessão. Sensação de dever cumprido, eu acho que isso aí que fica. Eu não era da vida pública, nunca tive parente gestor público, não tinha militância político partidária, e é quando a gente aceitou o desafio de administrar Coronel Fabriciano, a gente tinha noção do que viria pela frente, e a gente conseguiu superar. Acho que isso foi bacana, acho que foi muito bacana. A gente sai aí com aquela sensação da síndrome do patinho feio, que era a cidade. Ela desapareceu ao longo dos 8 anos. Eu acho que é o maior legado, se vai vir essa pergunta lá pela frente, eu já vou adiantar ela. Um dos maiores legados, eu acho que a gente deixa mesmo aqui em Coronel Fabriciano, realmente é o espírito de cidadania e pertencimento. Não está em obras físicas, Você pode citar hospital, viaduto. Outro dia eu fiz aí na minha live, eu fiz um levantamento de quantas escolas durante esses 8 anos eu consegui fazer e entregar para o povo. Acho que foi 10 ou 11 escolas, né? E é uma cobrança muito grande, porque eu sou da saúde, né? Uhum. Aí o cara diz, mas se você só entrega a escola... Não é que eu só entrego escola, eu cheguei aonde eu cheguei através da educação. Então a minha preocupação ela é muito grande com a educação, principalmente quando a gente chega na cidade e nós encontramos crianças aqui que não sabiam ler e escrever com 10, 11 anos de idade, crianças que andavam descalço para a escola. Então eu vi que era uma preocupação, antes de fazer ruas, antes de fazer viaduto, antes de fazer prédio público, eu precisava dar calçados para as crianças ir para a escola. Eu precisava ensinar essa criança a ler e escrever. Então a gente fez isso aí, eu estou muito satisfeito com tudo. E claro, saúde é incontestável, né? A gente pegar aí, foi o que me trouxe a gestão pública, foi uma coisa pontual, porque o chamado ele existe. E o chamado de Deus foi quando se fecha o Hospital Antigo Siderúrgico, e ali eu comecei a militar e dizer, como que um hospital numa cidade de 110 mil fecha a sua porta? E Deus me mostrou e me deu a oportunidade de administrar essa cidade, e para me entender como é que fazia um hospital fechar, porque ele fechou na minha gestão. E eu tive essa missão de reabrir ele, e até hoje está aí com o município, não só ele, UPA, Centro de Especialidade Médica, e várias unidades de saúde. Eu fiz unidade de saúde Cocais de Cima, Cocais de Baixo, JK, Universitário, Silvio Pereira 2, Manuel Maia. Então, acho que eu trabalhei bastante, tá? Esse eu tocou no ponto que eu queria, que é até um ponto que eu ia começar, que é em relação ao hospital mesmo, o fechamento e a reabertura. Eu queria que o senhor voltasse lá no tempo e falasse, né, pra gente como que estava o cenário naquela época da saúde de Coronel Fabriciano, o que o seu governo fez para reabrir
e não deixar que ele fechasse de novo, porque a gente sabe que difícil, que você reabre, mas depois você não sabe como vai ser o cenário, o que vai vir. E o cenário foi caótico em 8 anos, né? Lembrando de um problema de 2018, que não foi só de Coronel Fabriciano, mas todo o estado de Minas Gerais. Da pandemia Pimentel, que foi um calote de 14 bilhões de reais no estado de Minas Gerais, só Coronel Fabriciano 60 milhões, sem contar a questão do hospital. Então nós assumimos o hospital com 6 meses de gestão em 2017, que o governo do Pimentel falou, ou você assume ou eu fecho. Eu disse, não, eu assumo, porque se eu entrei na política por causa desse hospital, como é que eu vou deixar fechar? Então a gente assumiu. E a gente não só assumiu o hospital para deixar ele de porta aberta, nós assumimos o hospital e ampliamos o serviço. Nós não tínhamos pediatria em Coronel Fabriciano. Uma mãe de madrugada tinha que sair com seu filho, se humilhar em Timóteo ou Ipatinga, mentindo o endereço para ser atendido. Quantos anos não nascia uma criança Fabriciano? Desde 2000 eu estava lá no Siderúrgico, 2006, se eu não me engano. Então é muita coisa, né? Aí vai mais o último, né? Mas abrimos cirurgias que não tinha, abrimos ortopedia que não tinha, e aí fechando o ciclo das especialidades com a obstetrícia, né? Com a maternidade, né? Então, que foi, eu acho assim, para fechar com chave de ouro. Não é questão assim, porque precisa ter. Não é justo para uma mãe fazer um pré-natal, 9 meses, e na hora mais importante, ter que mendigar consulta no outro hospital para nascer o filho. E o profissional, às vezes, nem conheceu ela. No pré-natal pode direcionar todo, né? Então, isso foi bacana, foi desafiador. Está sendo desafiador. Está sendo desafiador. Porque a gente assume o hospital, mas eu não deixo o meu compromisso de campanha. Qual que era o meu compromisso de campanha? Criar uma UPA, que é uma atenção intermediária entre o hospital. Porque o hospital não é responsabilidade do município. Teoricamente, o responsável era o Estado e a União. Então, eu ainda construo a UPA e mantenho as duas estruturas de porta aberta e funcionando, né? Alguns podem criticar, outros podem elogiar, mas a questão é o seguinte: hoje, um cidadão de Coronel Fabriciano, ele tem o direito de passar mal a qualquer momento do dia que ele vai ser atendido em alguma porta, coisa que não tinha no passado. E ainda, também, eu trouxe o SAMU regional, não só o SAMU para Coronel Fabriciano. Eu, como presidente do Cisvale, eu junto o Cisvale com o consórcio, faço um único consórcio e eu implanto em 96 municípios do leste de Minas o SAMU, que hoje funciona aí até com aeronave, né? Então quer dizer que a gente fez uma revolução mesmo na saúde, revolução em sentido que era. Tá bom, mas eu acho que ainda tem que avançar muito mais, tá? Eu acho que tem muita coisa para a gente avançar, muitos desafios. Ainda em relação a um pouco mais para frente agora desse período, a gente já citou aqui a pandemia, o governo do senhor eu posso dizer que foi na contramão dos outros municípios, do que era indicado na época em relação ao lockdown, a fechar comércio, a parar mesmo a vida. O Coronel Fabriciano, vou colocar assim entre aspas, não parou, né? O senhor foi muito criticado na época, como é que o senhor recebeu isso? E qual que é o saldo que o senhor tira, a conclusão que o senhor tira dessas atitudes durante a pandemia? Todo mundo que pensa diferente, ele é criticado. Todo mundo que pensa diferente. Agora, eu não fiz uma loucura. Eu fiz embasado em dados científicos. Eu estudei o processo. Eu estudei o que estava acontecendo na Europa. Eu estudei o que tinha passado no passado de 100 anos com o mesmo tipo de vírus. Eu participei da pandemia, a primeira pandemia de 2008, se eu não me engano, como médico. Então, eu entendi o processo. O lockdown, ele era muito claro. É para aquele que não tinha uma estrutura mínima de saúde, evitar que todos os pacientes, num único momento, entrassem por uma porta. Uhum. Então, era para dar vazão escalonada. Mas, em nenhum momento, a comunidade científica falava que lockdown não era para ter doença. Em nenhum momento a comunidade científica falou que se você fizesse lockdown não ia ter aí os óbitos, que infelizmente tiveram.
E a grande maioria dos óbitos, e eles estão ainda ocorrendo em complicação de lá, foi devido aos imunizantes. Eu falo, e as comprovações já estão vindo aí, as reações adversas, principalmente da vacina AstraZeneca, que sumiu. Ninguém fala mais da AstraZeneca, mas ela fez um estrago. A AstraZeneca custou para o Brasil mais de 200 mil óbitos. Mais de 200 mil óbitos. E ninguém fala disso. Ninguém fala disso, ninguém quer falar sobre isso. Mas nós estamos vendo jovens hoje de 16, 17, 20 anos infartando, AVC hemorrágico, arritmia cardíaca. E por que disso tudo? O que tem em comum esses jovens todos? Eles tomaram algum tipo de imunizante. Então, eu não fui contramão, eu fui o único naquele momento que eles não deixei ser influenciado pelos laboratórios mundiais, porque a imprensa foi incentivada por esses laboratórios, dissesse se não desse a vacina ia morrer todo mundo. E não entenderam que a vacina era só para proteger caso você adoecesse, entendeu? Para a doença não vir tão forte, entendeu? Para já conhecer o vírus. Não era cura, não era cura. Então eu acho que foi isso aí, consegui sensibilizar o governador na época também, eu acho que é um desses motivos, a minha parceria é muito forte hoje com o governador, que é uma parceria de confiança, uma relação de amizade, porque no momento mais difícil do governo do estado, onde ele estava encurralado também pela imprensa, pelos órgãos de controle, Ministério Público, eu fui lá dar a mão para ele, dizer, ó, governador, o que estão colocando aí para o senhor não é isso. Mostrei cientificamente para ele e na outra semana acabar a onda roxa do estado de Minas Gerais. Um outro assunto que eu queria tocar, né? São muitos assuntos, não vai dar para falar sobre todos, mas eu destaco em relação a moradias também. Né? Nós tivemos aqui o então presidente Jair Bolsonaro, veio a Coronel Fabriciano, participou da entrega de apartamentos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio também, a entrega de casas, né, para essas famílias, diversas famílias aqui na cidade. É uma realidade que a gente chega em 2017, 300 pessoas vivendo no aluguel social e sem perspectiva de nada. Gente que estava ali uma década. Não tinha programa habitacional na cidade. Nós sequer, o município era aderido no Minha Casa Minha Vida. Foi no nosso município, em 2017, que a gente faz a lei. Foi graças ao presidente Temer, e que a gente consegue entrar no programa, mostrando, claro, com todo o planejamento, a necessidade dessas casas vir para cá. Na época, o então ministro das cidades ou cidadania, não me lembro, não recordo muito bem o nome do ministério, era o Bruno. Essas casas estavam indo lá para o Nordeste, para Pernambuco, estado dele. Eu mostrei a realidade para ele, ele falou, prefeito, o seu problema lá em Fabriciano é muito maior que o nosso lá. Então essa primeira leva vai para você lá em Coronel Fabriciano, né? Então ali no primeiro a gente conseguiu 788 unidades. Nós tínhamos 300 no aluguel social, então a gente zero o aluguel social e a gente conseguiu ainda beneficiar aí mais 488 pessoas que não tinham moradia. Não saíram, não do aluguel social, mas do aluguel aí com esses imóveis, né? Então acho que é dignidade, né? Acho que é muito bacana e não é botar pombalzinho e botar as pessoas de qualquer jeito. É só olhar hoje o que é o residencial Buritis e o residencial Contente, é um condomínio de padrão médio, com todos os serviços, guarita, com tudo lá, muito trabalho aí da Secretaria de Planejamento para fazer o estudo técnico-social e está lá até hoje. Até hoje nós mantemos as nossas equipes lá, dando apoio para essas pessoas sentir, saber conviver em comunidade. A gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, mas eu já queria acelerar bem agora, já chegar já para os dias atuais. O senhor conseguiu eleger o seu vice como prefeito a partir do ano que vem, o Sadi Luca. Vamos ter a diplomação dele ainda. E eu queria saber qual expectativa você tem do Sadi, do governo do Sadi,
E se o senhor vai, né, ele já chegou, ele já falou conosco que vai fazer, ou já fez um convite para você participar do governo dele. Quero saber se você aceitou, se você vai fazer parte do governo do Sadi, que cargo, como é que você vai estar nessa parceria com ele? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que nossa gestão, todo o êxito dela está baseada na questão de planejamento, de trabalhar muito em indicadores, cobrar resultados dentro dos indicadores. Eu acredito que o Sadi teve 4 anos comigo. Eu tive a oportunidade de escolher ele, de convidar ele para ser meu vice. Porque hoje no mundo da política também não funciona assim. Normalmente é imposição partidária ou de grupo político. Eu não. Eu escolhi o Sadi para ser meu vice. E geralmente o vice acaba rompendo com o prefeito. Por causa das imposições. Ele não. Ele veio de livre e bom grado porque ele queria o melhor para a cidade. Eu vejo nisso que ele quer o melhor para a cidade. E, claro, é um desafio novo para ele. Ele tem a experiência dele no setor privado e agora ele trazer essa experiência para o setor público que é importante, ele saber conviver com isso. A equipe ela é muito boa, não é à toa que nós ganhamos aí dezenas de prêmios nesses 8 anos, né? Ela está afinada, claro, tem que oxigenar alguns setores, tem que oxigenar, mas assim, a casa está pronta, né? Trabalhar, eu acho que a gente avançou muito, pegamos um orçamento executável de 167 milhões de reais, 167 milhões de reais em 2017, eu estou entregando para o Sadi 630 milhões de orçamento, sendo que esse ano eu já devo executar quase 560 milhões de reais. Então, a situação financeira do município, a gente modernizou ela muito e ela é totalmente diferente daquilo que a gente recebeu lá atrás. Os prédios públicos hoje, todos os prédios independentes nossos construídos na nossa gestão, a casa arrumada. Paguei todas as dívidas de Coronel Fabriciano. Fabriciano deve ser um dos poucos municípios do país que não tem sequer precatório. Se tiver algum precatório, é que não venceu. Mas dos que tinham aí, eu paguei tudo. Paguei 100 milhões de reais de dívida. 100 milhões de reais de dívida. Resolvi o problema do Instituto de Previdência próprio nosso, que tinha um déficit atuarial de quase 1 bilhão de reais. E tinha apenas 27 milhões de reais em caixa. Eu estou entregando com um déficit atuarial de 180 milhões de reais e um caixa de 200 milhões. Imagina? É muito tranquilidade. Hoje o caixa da Previdência, ele quase paga a folha da Previdência só com os juros da aplicação financeira. Então, a gente dá uma condição para a pessoa trabalhar. Eu tenho esperança que na continuidade ele tende a evoluir mais a cidade. Agora, vamos passar por um momento financeiro horrível do país, que não depende de Coronel Fabriciano. O Brasil está quebrado. E aí já vai aí, para quem está assistindo a gente, 2025, segura o cinto. Ah, mas eu estava pensando em trocar de carro, prefeito. Eu estava pensando em comprar um apartamento. Não compre. Segura o seu dinheiro, põe aí aplicado aí em LCI, LCA, que vai dar 15% ao ano, e espera passar 26 ou 27 para tomar essa atitude. Mas não faça nenhum tipo de comprometimento em 2025, nós estamos vivendo o pior momento econômico desde 2014. Desde 2014, naquele problema da Dilma, aquele negócio todo, é agora, 2025, né? E a gente sabe que vem ano eleitoral 2026, e em ano eleitoral vem as loucuras dos governos, tanto estadual como federal, para garantir a reeleição. E nessas loucuras, é aquela frase que diz do abraço dos afogados. Eles estão morrendo afogados. Eles podem levar os municípios brasileiros a morrer junto com eles. Então, os municípios têm que ficar de fora, vendo
a barbárie que está sendo feito aí a nível nacional, e nós temos que proteger, porque senão daqui a pouco nós não temos condição de dar educação para as crianças, nós não temos condição de manter um hospital de porta aberta se a gente entrar na vibe aí do que está acontecendo em Brasília. Mas aí, em relação ao governo sadista, eu vou participar? Já... O que você falou com ele? Não, cara, eu estou para ajudar. Eu sou hoje o vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, sou o atual presidente da Associação Mineira dos Municípios, então eu agora vou tirar as férias. Vou dar uma descansada, né? Eu preciso dar uma descansada pelo menos um mês aí para mim ver aí o que eu vou onde que eu vou ficar, como que eu vou fazer, ou se eu vou voltar a ser médico. A minha profissão é médico. E eu tô com saudade de exercer minha profissão, né? Senão a gente perde aí a mão, é ruim. Eu não exerço a minha profissão desde o ano de 2020, porque os 4 primeiros anos eu ainda consegui exercer minha profissão, mas no momento que eu entrei no associativismo, participar muito intenso na MM e na CNM, aí a minha agenda já não conseguiu compartilhar junto com a do meu consultório. Tá. A última pergunta agora, prefeito. 2026, qual vai ser o papel do Marcos Vinícius na política? Vai apoiar alguém? Vai vir de candidato, deputado, governador? Eu tenho um grupo político. E eu tenho as minhas convicções. O meu grupo político é o Domingos Sávio. Então depende muito do que o Domingos Sávio está pretendendo para a carreira dele. Eu sou um bom soldado. E eu cumpro ordens. Mas eu estou aqui para combater a má política. E do jeito que a gente está aí a nível nacional, com certeza, se tiver aí a chance da gente reverter e encontrar o caminho do desenvolvimento e da tranquilidade, da estabilidade nacional, eu vou estar nesse caminho. Indiferente de quem for o candidato. Eu acho que nosso país não está sendo conduzido da forma que ele deveria. Entendeu? Então é isso que a gente tem que trabalhar. Mas 26, meu filho, é muito chão. Muita água E política é que nem nuvem. Um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Agora, uma coisa você pode ter certeza. Eu me preparei durante esses 8 anos para qualquer cargo, para qualquer desafio, eu estou preparado. Inclusive para voltar para casa, se precisar voltar para casa. Tá, então, a entrevista, você acompanhou a entrevista com o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, está deixando agora o executivo, né, vai assumir no ano que vem o SADI. Prefeito, muito obrigado pelo seu tempo, por receber o Portal da Cidade aqui no seu gabinete. Isso aí, um abraço. Obrigado. Tá bom. Valeu. Obrigado a você que acompanhou até aqui, siga as nossas redes sociais e até a próxima.